O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote com cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, iniciamos mais uma semana deste mês de novembro. Neste 50 dias que nós estamos fazendo, hoje fechando mais uma dezena do Santo Rosário, 40º dia, sabendo que pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar. Filhos queridos, é interessante a liturgia de hoje, e é própria de São João de Latrão. Primeiro, o que é esse dia da dedicação de São João de Latrão? Explicarei depois, mas a liturgia vem em virtude disto. Jesus hoje está indo para a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa dos judeus se celebrava evidentemente nas casas. Mas havia uma obrigatoriedade da visita dos judeus ao templo. Lembremos que foi um processo. Os judeus, quando estavam pelo deserto, levavam a arca de tenda a tenda. Depois que Davi pacificou ou organizou todo o Estado de Israel, todo o povo, Estado não, o reino de Israel, ele quis construir um templo, pensando: eu moro num palácio e Deus mora numa tenda. Por isso ele disse: eu quero construir um templo magnífico. Deus não aceitou a construção de Davi, porque as mãos estavam manchadas de sangue. Há também quem diga que foi pelo pecado de Nabote, quando ele, para ficar com Urias, a esposa de Urias, o mandou para a guerra. Quem fez o primeiro templo foi Salomão. E esse templo foi destruído. Mas quando construído, a arca foi levado para o templo. Um novo templo foi reconstruído no ano 42 antes de Jesus nascer. E foi construído pelo grande Herodes o Grande. E foi construído nos moldes do primeiro templo. Por isso, o templo de Salomão, depois o templo construído nos moldes de Salomão pelo rei Herodes o Grande.
Sabemos que o templo foi destruído, foi reconstruído no 42 a.C. e depois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas o templo tornou-se a morada de Deus. E o templo se tornou o ponto político, religioso de todo o povo de Israel. Lembremos que Nossa Senhora e São José foram lá e, como era um casal de pobres, ofereceu pelo nascimento do menino Jesus um par de rolinhas e pombas. Era oferta de pobres. Mas conforme a classe social, o sacrifício ia crescendo. Ia-se no mercado do templo. E geralmente lá havia, porque cambista. Como é que está ali escrito no Evangelho cambista? Porque veja, o que é que rondava, estava circulando no meio do povo? Era o dinheiro do Império Romano. Vou buscar na tua memória. Você lembra que Jesus disse, me mostre a moeda? E tinha o rosto de quem? De Tibérios. Mas quando esse dinheiro, a pessoa chegava com o dinheiro do Império Romano e ia comprar um animal para o sacrifício, seja uma ovelha sem mancha, seja um boi, seja um casal de rolinhas, tinha que fazer o câmbio para pegar o dinheiro que eles não aceitavam no templo, um dinheiro que era do Império Romano. Então, eram os cambistas. Cambistas eram aqueles que trocavam o dinheiro de Roma para o dinheiro do povo de Israel, que era lícito, porque o dinheiro romano era tido como impuro. Então, o templo, lugar da morada de Deus. E de fato, se nós lembrarmos o templo, foi onde Zacarias, no serviço do Santo dos Santos, teve a visita do arcanjo Gabriel. O templo que depois mesmo de terem feito a oferta, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus iam todos os anos. Um fato que aconteceu com 12 anos que Jesus se perdeu. Estão lembrando disso? Levanta a mão quem está acompanhando o raciocínio. O que eu estou querendo mostrar é que o templo de fato, lugar da morada de Deus. O templo, lugar da manifestação de Deus, lugar do encontro com Deus. É o mesmo princípio para as nossas igrejas. Havia o templo, as sinagogas. Nós temos, entre aspas, a matriz, catedral, as capelas. Mas é o mesmo espírito. Aqui, o lugar onde Deus se manifesta. Tanto que nós temos o Santo dos Santos, que é o sacrário, onde depois da Eucaristia guarda-se as reservas eucarísticas para os doentes, para o viático no sacrário. Templo, lugar de Deus, morada de Deus, habitação do Senhor, lugar de encontro, lugar de oferenda. Não mais oferecemos os bois, nem as ovelhas. Não oferecemos mais os par de rolinhas, mas oferecemos a vítima, o cordeiro imolado, que é o próprio Cristo. Não mais derramamos sangue, porque não é mais o ofertório cruento de Jesus, mas oferece-se aquilo que foi uma só vez na cruz. Portanto, esse é o pano de fundo de toda a liturgia de hoje. Mas o templo tornou-se um lugar de ladrões. Eu contei dos cambistas, mas também um lugar onde se explorava o povo simples, onde o foco maior não era no Santo dos Santos, era num primeiro pátio, o mercado, depois o pátio das mulheres, depois o pátio dos homens, depois o Santo dos Santos, os sacerdotes. Mas Jesus percebeu que ali o foco não era mais Deus, e sim o comércio. Foi quando nosso Senhor toma uma atitude, pelo zelo de Deus. Uma atitude que às vezes a gente estranha, vindo de Jesus, misericordioso, cheio de amor,
repleto de perdão. Mas eles não omitiram esse texto. João não omitiu isso. Que Jesus pegou um reio. Sabe o que é reio, né? E diz ainda que pegou um chicote de cordas e desceu no lombo dos cambistas. A cena devia ter sido impressionante, porque além de bater nas costas e falar, saiam daqui, também expulsou as ovelhas. Você imagina aquele monte de ovelha berrando, abrindo os currais, os bois, as aves, derrubou as mesas, aquele monte de moeda. É uma cena que não foi omitida para mostrar o quanto Jesus zela pelas coisas de Deus. E que nós devemos rogar a Deus que nunca permita que as nossas comunidades se tornem um lugar de comércio. Rogar que nosso Senhor Jesus Cristo talvez pegue nesse mesmo chicote de cordas e vire a mesa no mundo político, no mundo econômico, onde as pessoas são exploradas, são ludibriadas. Aqui nos mostra um Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que não é conivente, nunca, com a exploração. Isso é altamente revolucionário. Não estou falando que é marxista, não estou falando que é comunista, estou falando que é revolucionário. É diferente, porque o Senhor quer salvaguardar o homem com dignidade e, consequentemente, a relação com Deus. Meus irmãos, irmãs, isso nosso Senhor faz. E nós precisamos, estamos nesta semana das eleições, e eu falei que nós vamos rezar todos os dias para que o Espírito Santo dê discernimentos nas nossas escolhas. Que o Senhor, naqueles que foram eleitos, usem do poder que vão receber em favor dos mais necessitados, dos mais precisados. Mas ao mesmo tempo, nós deveríamos nos perguntar, será que o Senhor não quer que viremos a mesa no nosso interior? Quantas coisas nós nos tornamos mercantilistas, e não estou falando só em relação à religião, estou falando em relação ao outro. Hoje, para quem acompanhou a leitura orante de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, eu ia fazer mais, acabei ficando num versículo, quando Paulo nos lembra, você, somos templos sagrados do Espírito Santo. Gente, quer coisa mais revolucionária? O evangelho de hoje é esse texto. Por quê? Porque quando eu me dou conta, eu sou templo de Deus, eu sou templo sagrado do Espírito Santo, então eu não vou fazer nada que fira esse templo. Mas a partir do momento que eu olho para o outro e vejo no outro um templo do Espírito Santo, eu não vou dizer uma palavra chula, eu não vou tratar mal o outro, porque o outro é templo de Deus. Não vou permitir a exploração de um irmão, seja nunca um empresário, nunca um empregador vai permitir isso, porque você está tirando a dignidade de um templo de Deus, você está ferindo o Deus que está na outra pessoa. Filhos queridos, o evangelho de hoje mostra um Cristo, nosso Senhor, veementemente contra qualquer forma de exploração. É verdade que no final, eles falam, 46 anos demorou para ser construído o templo, e Jesus falava da reconstrução em 3 dias, ele falava do templo do corpo dele. Nós também, na nossa ressurreição, teremos o nosso templo reerguido, ressuscitado na voz do Senhor, e é por isso que temos que cuidar. Perguntemo-nos, o que é que está fazendo com que
a minha relação com Deus não seja uma relação de amor, mas uma relação de interesse. Porque o que está em pano de fundo aqui é o interesse. A primeira leitura fala exatamente nessa dimensão, que do templo de Deus sai um rio que provoca vida, traz peixes, traz vegetação. Eu acredito, meus irmãos, piamente nessa verdade, que do templo de Deus, da casa de Deus, provém um rio que vai levando vida nos nossos desertos, que vai levando esperança nos nossos desatinos, nos nossos medos. Por que nós vamos ao templo? Por que buscamos a igreja? Porque nós acreditamos que do altar do Senhor corre o sangue precioso de Deus, que vem nos dar vida. Hoje é celebrada a dedicação da igreja mais antiga do mundo, que é São João de Latrão, a dedicação. Essa basílica, ela foi construída logo depois do Edito de Milão, de 312. Quem deu o Edito de Milão, que foi o reconhecimento do cristianismo, foi Constantino. E na época, Constantino pegou um terreno, que era de uma família muito reconhecida, da família dos Lateranenses, e foi dada ao Papa Melquíades para construir a primeira igreja. Essa primeira igreja que tem basicamente duas capelas, a capela de São João, por isso São João de Latrão, e de São João Batista. Depois, nessa basílica de São João de Latrão, eu tive o privilégio, em uma das viagens, uma peregrinação, nunca pensei isso, porque na verdade é a cátedra do Papa, São João de Latrão. É a catedral do Papa, perdão. São Pedro não é a catedral do Papa, a catedral do bispo de Roma, desculpa, vou ser mais preciso nos termos, do bispo de Roma é São João de Latrão. E lá, segundo a tradição, em São Pedro está sepultado São Pedro. São João de Latrão está os restos mortais de João Evangelista. E eu nunca pensei poder celebrar lá, mas Deus faz certos carinhos. E foi quando eu me dei conta que, segundo a tradição, no altar de São João de Latrão, é a mesma tábua da celebração da última ceia. São João de Latrão, que mostra essa unidade da igreja, que mostra que todas as igrejas de hoje é um lugar de Deus. Foi lá que no ano 787, ela também foi recolocada como Divino Salvador, porque uma imagem do Divino Salvador verteu sangue depois que um alucinado, não importa se era judeu ou não, feriu a imagem de Nosso Senhor. São João de Latrão, que mostra a unidade das igrejas. Não obstante tudo que eu falei da purificação, nós temos que ter muito amor às nossas igrejas, muito carinho com os nossos templos, muito carinho com esses lugares onde Deus habita. Nós estamos vendo no mundo, mas também no Brasil, muitas violações de imagens, de sacrários, muita banalização, sacrilégios feito com as nossas igrejas. Mas apesar disso, e temos que cuidar, nós, quando vamos à nossa comunidade, eu tenho dito, inclusive falei ontem, falo hoje, está no tempo, povo de Deus, mesmo neste novo normal, de voltar às igrejas. Eu não vou para a igreja porque eu tenho medo, mas o mesmo perigo tem nos bancos, o mesmo perigo tem no mercado. Tem gente que para o mercado não mede esforço,
mas para voltar às suas comunidades não voltam. Queridos irmãos, que nós tenhamos esse senso de igreja, comunidade, lugar de encontro com Deus. Amém.